Glória sempre dando ao Senhor mais uma vez. Começamos aqui falando um pouco de coisas que são necessárias. Toda a palavra, irmãos, serve para todos nós. Célia, a paz do Senhor, José Alves, às vezes não para agora, mas pode ser para um momento oportuno para você ou para alguém. Se a palavra de hoje não é para você, não se encaixa naquilo que você está vivenciando, mas receba ela e guarde, porque você será a ferramenta da palavra de Deus para a vida de outro ou para você próprio. Tá bom, irmãos? Não fique aí com essas falácias, só acostumando os seus ouvidos, só receber e só ouvir o que você quer. Ouça da palavra, da parte de Deus sempre o ensinamento, que é o melhor, porque a gente aprendendo, a gente está preparado para receber tudo que Deus tem preparado para mim, para você. E a gente não vai lançar fora aquilo que o Senhor entrega na minha palavra, na minha mão e na sua mão. A palavra de Deus nunca é em vão, não é verdade, irmã Karina, Rosilene? A paz de Deus, boa noite, bom dia, né, irmãos? Bom dia a todos. Nós vamos orar. Se você tiver fé, tá, irmãos? Isso é para quem tem fé. Você tem fé e crê que Deus pode sim abençoar um copo com água, a sua garrafinha de água. Em nome de Jesus, queria pedir um conselho da paz de Deus. Algo aconteceu a essa pessoa. Não queria lhe pedir. Escreve aí, irmã Raquel, aí eu vou ler. Se eu não puder responder aqui agora, depois a irmã manda lá no privado e eu respondo para a irmã, tá bom? Tá? Vou pedir orientação de Deus. Talvez, irmã Raquel, a palavra seja até a resposta que a irmã tá esperando, tá bom? Vinícius, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, separa um copo com água, separa uma garrafinha com água, tá com dor, tem alguém da tua família que precisa ser liberto, que precisa de algo da parte de Deus, irmãos, orem num copo com água, faça comida com essa água, dê para a pessoa que possa estar enferma ou que precisa de libertação. Você não precisa contar para ela que você teve numa oração junto com umas irmãs e orou nessa água. Não, e como água normal. Abençoa a água da tua casa, irmãs, o filtro de água, a torneira, a caixa d'água, as águas que você coloca dentro da geladeira para gelar. Abençoa, Pai, olha, quando qualquer um da minha família tomar, se precisar de estar com a saúde, restaurar a saúde, o Senhor restaura, se é o casamento, se é a libertação, irmãos, comece a orar, porque Deus é grande, tá bom, irmãos? Então, se você tem fé, faça isso, deixa agora. E desde agora, irmãos, precisa de algo da parte do Senhor, é currículo, é carteira de trabalho. Às vezes você está tomando muito remédio, quer pedir para Deus que o Senhor te liberte dos remédios. Irmã Márcia, paz do Senhor, bom dia, seja bem-vinda. Então, meu irmão, Deus abençoe a irmã Rosa. Então, meu irmão e minha irmã, minhas irmãs e meus irmãos, coloque na presença do Senhor já desde agora, porque Deus é fiel e Ele escuta a oração e o clamor do povo dele. Tá bom, irmãs? Luzinete, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a todos. Vamos orar, irmãos, para ler Isaías, capítulo 20. Isaías, capítulo 20, é a nossa palavra de hoje de resposta. Sim, resposta da parte de Deus para alguém, para vidas. Quer dizer, como eu comecei falando, eu gosto de falar dessa forma. Eu vou falar como eu acredito, tá, irmãos? O Senhor falou que tem uma pessoa específica para ouvir essa palavra, mas eu tomo posse dela também, porque em algum momento da minha vida, se ela não se encaixa no momento de agora, ela vai se encaixar em algum momento. E se não for para mim, vai ser para alguém que o Senhor colocar na minha vida, na minha frente, talvez precisando dessa palavra. Então, toda a palavra do Senhor receba em nome de Jesus. Tá bom? Isaías, capítulo 20, use a paz do Senhor. Nós vamos ler agora e tem resposta para vidas aqui. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais uma madrugada. Obrigado, Senhor, por mais um dia que inicia. Obrigado por mais um dia que passou. E o Senhor nos trouxe aqui. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor todo o tempo, porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Os milagres, muitos correm atrás de milagres, milagres daquilo que estão esperando, mas o milagre maior é o milagre da vida, que o Senhor nos dá a oportunidade de viver todos os dias. Obrigado por esse grande milagre que o Senhor nos proporcionou por mais um dia. Obrigado, Deus, muito obrigado.
em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu louvo e agradeço ao Senhor por cada vida que já está aqui na live, que vai ouvir mais tarde nos compartilhamentos, nas plataformas vizinhas, que em nome de Jesus a palavra do Senhor entre como uma flecha para tocar o coração, para entrar no coração e ali ficar guardado, porque a tua palavra tem que ser guardada como uma pedra preciosa, que assim todos nós façamos com cada palavra que ouvimos da tua parte, porque toda palavra do Senhor gera um propósito e o propósito sempre vai ser cumprido se assim a gente receber, se assim a gente confiar. Meu Deus e meu Pai, grande é o Senhor, obrigado por cada vida lá do WhatsApp, do nosso grupo, obrigado, meu Deus, por cada família, pela vida da irmã Corália que eu coloquei. Acabei de compartilhar a live ali, mas como ela pediu oração para a amiga dela chamada Sueli, já orei durante a tarde. Minhas irmãs também eu creio que têm intercedido, que em nome do Senhor, o Senhor vai de encontro a Sueli. Ela mora num lugar distante de onde nós moramos, lugar onde muitos de nós nunca colocamos os nossos pés. Mas o Senhor é Deus de longe e de perto. Vai de encontro à vida da Sueli, levando ali cura, Pai. Derrama sobre ela folhas da árvore de cura que está no centro da cidade santa, que já está preparada pelo Senhor. Que ela seja derramada sobre ela para curar, para libertar, para transformar a vida em nome de Jesus e principalmente salvar não só a Sueli, como toda a sua família. Pai amado, Pai bendito, nós colocamos o Senhor nesta causa e eu creio que onde o Senhor entra, em qualquer causa, o Senhor entra para vencer. Nunca vi o Senhor perder uma batalha sequer. Então nós profetizamos a cura da Sueli, profetizamos a cura de muitos irmãos e irmãs que estão necessitando. Pai amado, muito obrigado. Obrigado pela vida da Maria Helena, Pai. É uma senhora que estava junto lá no quarto da irmã Arenilda, que está viva, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos na mão do Senhor que pode operar milagres. Os médicos já deram a sentença que não tem jeito, mas o Senhor é Deus. Eu creio pela fé e onde há vida eu sempre vou continuar crendo pela fé, que o Senhor é Deus, que pode fazer tudo e muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu também oro pela vida do Hudson, Senhor, pela vida de muitos irmãos que estão precisando de uma porta aberta de emprego. Pai amado, Pai bendito, assim como meu esposo também, eu coloco diante de Ti, Pai, que em nome do Senhor essa porta já esteja aberta. O Senhor está falando em meu coração através do Espírito Santo. Eis que coloco diante de Ti uma porta aberta, e essa porta é para a gente passar, para muitos que estão necessitando para passar. Então eu profetizo que essa porta já está sendo aberta, não só para o Hudson, para o meu esposo, mas para todo aquele que está necessitando por uma porta de emprego, uma luz, um sustento. O Senhor é Deus que está dizendo: eis que abro uma porta diante de Ti. Pai amado, Pai bendito, eu Te louvo e agradeço porque creio que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor, quer seja na área financeira, na área espiritual, na área sentimental e na área ministerial. Pai, eis que o Senhor abre uma porta, e essa porta que o Senhor está abrindo adiante de nós é para a gente passar para colocar o pé na terra da promessa, na terra da vitória. Deus amado, Deus bendito, obrigado por esse início de live já trazendo uma promessa que eu tomo posse para minha família, que muitos aqui dos irmãos eu profetizo que tome posse também, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que restaura casamentos, o Senhor é Deus que ressuscita mortos, o Senhor é Deus que cura os enfermos, o Senhor é Deus que traz o livramento para aquele que está precisando de um livramento, o Senhor é Deus que liberta aquele que precisa de libertação e o Senhor abre porta onde não tem. Pai amado, Pai bendito, obrigado. E olha que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui que é uma porta dos sonhos. Então, porta de sonhos é porta de excelência. E eu creio em nome de Jesus nessa porta aberta que está diante de nós e está sendo aberta para muitos aqui. Em nome de Jesus eu profetizo, em nome de Jesus eu agradeço desde já e louvo ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pelos teus anjos intercessores que já estão aqui no nosso meio, intercedendo pela nossa live, intercedendo pela vida das irmãs e irmãos que estão aqui presentes, que vão escutar mais tarde, que vão ver lá no YouTube, quer seja esse ano, outro ano, não importa, a tua palavra nunca cai por terra, a tua palavra não passa. O mundo passa, as coisas desse mundo passam, mas a tua palavra jamais. Então, no momento que ouvirem essa palavra, não importa o mês, o dia, o ano, mas ela se faz presente porque é um decreto da tua parte.
Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, minhas irmãs, amém. Amém, irmã Malu, a paz do Senhor. Para a doutora Silene. Silene, pede oração vou orar pela tua família, viu, Silene? Vou colocar no caderno de oração. Obrigado, viu, irmã Malu? Vou colocar no caderno de oração e na última oração a gente ora pela tua família, tá? Eu só vi agora que eu abri os olhos aqui. Silene. De família. Karina, eu vou colocar o seu nome também, viu, Karina? Que o Senhor, em nome de Jesus, é poderoso para entregar nas tuas mãos aquilo que você necessita, viu, Karina? Glória a Deus. Paz de Deus, minhas irmãs, paz do Senhor, viu, irmã Malu? Seja bem-vinda. Os irmãos que chegaram enquanto eu estava orando de olhos fechados, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Palavra de hoje, Isaías, capítulo 20, é a nossa palavra e nós vamos compartilhar e profetizá-la agora. Amém, viu, Karina? Achar, paz do Senhor, seja bem-vindo. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 20, do versículo 1 ao 6, é um capítulo pequeno, irmãos. Nós vamos profetizar agora. João Bispo, a paz de Deus, a paz do Senhor a todos. Vitor, a paz do Senhor. Deus abençoe, Chá. Palavra do Senhor em Isaías, capítulo 20, diz assim: No ano em que Tartã enviou por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor assim para Isaías: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Síria levará presos do Egito e exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos, descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombraram os israelitas e se envergonharam por causa dos etíopes, sua presença, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem a esperança estava nos esperando, e a quem fugimos e pedimos socorro para livrarmos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Glória a Deus, aleluia. Peço oração para Marlene, para que o juiz... Marlene. A irmã Marlene está no caderno de oração, viu? Nós estamos orando pela causa dela, viu, irmã Raquel? Mas em nome de Jesus, a gente já crê pela fé que já foi concedido, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Essa foi a palavra de Isaías, capítulo 20. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos, Pai, mais uma vez pela mão do Senhor que sempre opera milagres e sempre traz resposta para a vida de muitos que estão esperando. Senhor, obrigado, porque a palavra de Isaías, capítulo 20, foi profetizada aqui e vai ser compartilhada a partir de agora. Que ela chegue como resposta, que ela chegue como um norte, como uma luz no fim do túnel para muitos que estão esperando uma resposta. Obrigado, Pai, mais uma vez. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glórias ao Senhor, irmã Raquel, irmã Júlia, Julian, a paz do Senhor. Irmãos, aqui a palavra de Deus nos mostra um certo momento onde o povo de Israel buscou, colocou a sua esperança e buscou ajuda, tanto pelos antíopes e pela Etiópia e no Egito. O Senhor, irmãos, eles estavam passando por um momento difícil. Eles estavam com medo do rei da Síria. Então eles achavam que colocando a esperança dele ali no Egito, no exército do Egito e no exército dos antíopes, eles seriam livrados, eles poderiam ajudar para eles que eles não fossem conquistados ou levados cativos. Mas o Senhor pega e fala para Isaías e diz assim: Assim eu te digo, você vai se despir, tirar das suas roupas de pano de saco de profeta,
e vai tirar também os sandálios dos seus pés, e assim você vai caminhar. E o próprio Deus nos fala dentro da palavra dele que Isaías ficou andando nu e descalço por 3 anos, para mostrar para o povo de Israel a vergonha que chegaria para aqueles que eles haviam pedido socorro. Porque até então, irmãos, o povo de Deus, em vez de olhar para o Senhor, que era maior do que os egípcios, do que os etíopes, eles preferiram colocar a esperança deles de um livramento de uma parte onde eles estavam com medo dos assírios chegarem e tomarem eles como cativos. Eles buscaram socorro nessas 2 nações, porque naquele momento eram nações grandes que podiam bater de frente com os assírios. Mas o povo de Deus esqueceu que quem tirou eles do Egito, fez com que eles atravessassem o deserto por 40 anos e colocassem o pé na terra prometida, meus irmãos, foi Deus, não foi ninguém. Não foi Egito, não foi os egípcios, não foi os etíopes, foi Deus. Mas naquele momento eles esqueceram, viraram as costas para o Senhor e foram buscar ajuda nesses povos, porque para eles, por olhar humano deles, eles eram um povo numeroso e um povo forte que podia bater de frente com os assírios. Mas o Senhor faz o profeta. Olha, irmãos, como é difícil o ofício de profeta naquela época. E por isso que eu digo que muitos profetas que estão aí por aí não chegam nem perto do que o Senhor realmente chama de profeta. Olha bem, Isaías andou nu e descalço por 3 anos. Agora imagina a humilhação que Isaías passou. Imagina as pessoas olhando para ele falando, esse daí enlouqueceu. Se ele não apanhou, irmãos, se ele não foi até quase apedrejado, porque, irmãos, ele andava nu e descalço por 3 anos. Para mostrar para o povo de Israel o que aconteceria com aqueles que ele foi buscar, que eles foram buscar auxílio, em vez de buscar o auxílio do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não há nação forte, não há povo, porque está na moda, então vamos todos, igual uma moda aí que está acontecendo aí nessas igrejas, worships, né, que falam, né, que agora um tal de legendários, que pagam uma fortuna para esse povo fazer um tal de um retiro. Sabe, irmãos, são modas, são coisas que o povo começa a buscar em vez de buscar a essência do Senhor. O Senhor pode sim, você pode ter uma experiência com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento, basta você buscar Ele com fé. Então, meu irmão, não confie em carros e cavalos, não confie em pessoas, não confie em povos. Pode ser o mais rico, pode ser a pessoa mais rica, pode ser a pessoa mais forte, pode ser o exército maior. Não vá, não ponha sua confiança aí. Ponha confiança em Deus. Através de Isaías, dentro dessa palavra, o Senhor coloca o profeta como ele faz um ato que Deus mandou para que o povo de Deus visse a vergonha que aquele povo ia passar. E verdadeiramente os assírios levaram os egípcios e tantos etíopes escravos, tanto os velhos como os novos levou. E todos nus, irmãos, e descalços, assim como Isaías ficou os 3 anos. Para que o povo de Deus olhasse e visse, olha a quem vocês recorreram, olha a vergonha. É esse povo que vocês estavam achando que era forte? Estão sendo capturados. E o Senhor permitiu que fosse daquela forma para que o povo de Deus olhasse a desfeita que eles tinham feito para ele. Irmãos, Jô, a paz do Senhor seja bem-vinda. Vê uma coisa, como é que um povo, irmãos, que Deus cuidava de perto, que Deus fez eles saírem de uma prisão, vamos dizer, de um cativeiro no Egito, viviam ali para servir um povo que não era, estava numa cidade, numa terra que não era deles, onde estavam sendo ali pelo faraó, vigiados, sendo aprisionados. Meu celular vai descarregar, mas olha, eu vou orar, viu, Karina? Não tenha problema, todos os dias estamos aqui a partir das 11h55 da noite. E nós vamos estar orando pela sua vida, em nome de Jesus, tá bom, irmã? O SSX, a paz do Senhor seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, sabe, o povo não olhou isso. O Senhor tirou eles com uma mão forte, abriu o mar para eles passarem, fez um monte de milagre para chegar um tempo
E eles irem buscar ajuda num povo só porque eles achavam que era forte, mais forte era o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está mandando um recado direto. Pare de ficar esperando da mão do outro. Pare de ficar olhando para o outro como melhor do que você. Pare de buscar ajuda onde alguém, essa vida, não é maior do que Deus para lhe ajudar. O Senhor está dizendo que Ele é maior para te socorrer, para te curar, para te libertar, para abrir portas onde não tem, para trazer força em momentos de dificuldade. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, olhem para o Senhor. Não faça como o povo fez nessa época, porque Isaías passou 3 anos de vergonha para mostrar o que aconteceria com aquele povo, que o povo de Deus foi buscar socorro, em vez de buscar o socorro de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado onde você está buscando o socorro, onde você acha que talvez ali você está ali buscando algo que vai lhe acrescentar, vai lhe ajudar. E não, o único que pode lhe ajudar, lhe socorrer é o Senhor. E Ele está trazendo um recado direto para você. Pare de ficar buscando ali e acolá. Pare de ficar colocando tudo que o Senhor já disse que já não está mais nas suas mãos, está na mão dele. Você tentando fazer do teu jeito, buscando ali e acolá para ouvir o que você quer ouvir. Pare. Ouça o que Deus tem para dizer. Ele é o teu socorro bem presente na hora de qualquer luta e angústia. Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que sara, é aquele que abre porta no deserto, que traz água para aquele que precisa. E a água que o Senhor dá, jamais novamente você terá sede, porque ela é em abundância, ela transborda para servir a você e a todo aquele que passar e o Senhor colocar no teu caminho. Falando espiritualmente, falando também, irmãos, para materialmente aqui nessa terra. O Senhor tem promessa na tua vida. O Senhor já disse, Bebel, a paz do Senhor. O Senhor já disse para você que Ele tem promessa, mas espere no Senhor. Pare de olhar para aquele outro. Não confie, não bote tua confiança a não ser no Senhor. Meu irmão, é a perseverança que gera esperança. É a esperança, irmãos, que gera fé. E a fé gera o milagre. Às vezes você está, Senhor, está demorando. O Senhor não faz nada, irmãos, sem estar no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Se o Senhor te entregar agora, talvez você jogará fora aquilo que tanto você esperou. Talvez em vez de ser bênção para você, vai ser maldição. Meu irmão, espere. Pare de confiar naquele outro. Pare de ouvir aqui, ali, acolá. Ouça o que Deus está dizendo. Ele é o teu Deus forte, a tua mão é a mão forte que lhe sustenta, melhor dizendo. É Ele, irmãos, que abre porta onde não tem. É Ele que quebra cadeias. É Ele que despedaça grilhões que estão fechando portões que já são entregues nas tuas mãos, mas está fechado. Mas o Senhor é Deus que quebra a arma do inimigo. Meu irmão, pare. O Senhor está dizendo aqui, pare de confiar ali e acolá. Porque o Senhor está dizendo que quem me sustentou até hoje foi Ele. Quem esteve contigo nas horas difíceis foi Ele. Então pare de ficar buscando o que você quer ouvir aqui e acolá. Palavra, irmãos, pode ser um pouco dura hoje. Talvez vai bater, como eu falo para vocês. Palavra de correção bate e desce meio quadrado. Mas essas palavras que eu gosto, porque me faz meditar e olhar para dentro de mim e falar, Senhor, será que eu não estou dessa forma? Meu Deus, me perdoe se eu estou buscando na minha força, na minha vontade, ou então esperando da mão de outro, ouvindo outro e outro e outro, em vez de ouvir o Senhor. Pai, olha dentro de mim, me perdoe, me alinhe. Meu irmão, a gente tem que ser assim. Palavra que desce quadrado, para mim é a melhor palavra que tem, porque ela não está descendo, porque algo na gente não está alinhado, porque se tivesse, descia redondo. A gente aceitava dando glória e dando risada. Mas tem muita gente, irmãos, quando a gente vai falar uma palavra como essa, de alerta, olha, cuidado. Cuidado, porque o Senhor envergonha sim.
O Senhor fez o povo de Israel ver o tamanho do poder de Deus através do que ele fez com o povo que eles foram buscar socorro. Viraram as costas para Deus para buscar socorro onde não devia. Irmã, mas teve tempo que o Senhor colocou gente de outra para ajudar. Irmãos, quando o Senhor manda, não é quando você está no desespero e sai correndo para ir buscar auxílio onde não tem para lhe dar. Que às vezes vai te auxiliar, mas pelas costas vai falar. Vai lhe apedrejar, vai te apunhalar. Então, meu irmão, faça conforme a vontade de Deus. Kelizinha, a paz do Senhor. Israel, a paz de Deus. Tudo, irmãos, faça com a permissão de Deus. Busque ao Senhor, que pode fazer muito mais do que você pede, do que você está pensando e do que você precisa. Ele sabe de tudo, antes mesmo de sair na tua boca uma palavra sequer. Então não faça isso. O povo de Deus, nesse momento aqui, eles fizeram isso. Olharam para o povo que achou que era numeroso, que era forte, para bater de frente com o assírio, porque estavam com medo também de ir para o cativeiro. Mas eles foram buscar socorro na mão de quem não podia ajudar, porque Deus era maior do que aquelas duas nações que eles foram buscar, onde eles colocaram esperança, onde eles buscaram socorro. Duque, a paz de Deus. Quem pode socorrer, irmãos, a gente de qualquer situação, de qualquer adversidade é Deus. Mas a gente muitas das vezes insiste em achar que ele ou aquele outro pode fazer. Porque a gente planeja, a gente está precisando, a gente fala, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, vou fazer desse jeito. E depois quando vê, está lá no abismo, num poço, que às vezes não consegue sair. Por quê? Porque foi desobediente, buscou onde não era para buscar, ouviu quem não era para ouvir. Ficou esperando da mão de quem não tinha para lhe dar. E se dá, irmão, se não for permissão de Deus, quando dá, você virou as costas, está falando de ti. Está te vendendo pelas costas. Então, irmão, cuidado, tá, meu irmão? Viu? Cuidado. Mas a palavra tem endereço certo, porque Deus manda para a pessoa certa, para a casa certa, né, irmão? Não é, irmã Raquel? É isso. E às vezes, irmãos, a gente, é igual eu comecei falando aqui. Irmãos, eu tomo toda a palavra para mim mesmo aqui. Talvez no momento que eu estou vivendo não me cabe. Mas a palavra de Deus sempre é ensinamento, e palavras assim é ensinamento, irmãos. Porque em algum momento da nossa vida, talvez a gente vai passar. E a gente tendo a palavra guardada do Senhor como uma pedra preciosa, a gente vai ter como, já tem como se posicionar no momento que se alguma coisa acontecer. Então, irmãos, às vezes pode ser que essa palavra não sirva para você, mas vai servir em algum momento, ou para você mesmo ou para outro. Para você ser agente de milagre, agente de ferramenta de socorro para outro, através daquilo que o Senhor entregou e está entregando aqui nessa noite. Isaías capítulo 20. Uma palavra, um certo feito, um certo dentro da história, dentro da palavra que o Senhor deixou para que a gente tivesse como norte, como aprendizado, a não buscar ajuda em povos que não tem nada para fazer por você nem por mim, porque o único que pode nos socorrer é o Senhor, a não ser que ele falar, não, olha filha, vá buscar ali. Eu estava prestes para fazer uma coisa e Deus falou tudo. Amém, irmã Raquel, amém. Porque o Senhor, irmãos, eu ia pregar outra coisa. Eu ia falar sobre Romanos, capítulo 5, versículo 4 e 5. Mas aqui, irmãos, eu chegando aqui, o Senhor mudou tudo. Então é porque Ele sabe para quem que era e por que era. Estava apertado, mas aí Deus falou agora o que eu ia poder fazer. Amém, irmã, a irmã Raquel. O Senhor é Deus e Ele responde. Ele não nos deixa dar passos errados. Então aqui, irmãos, dentro dessa palavra o Senhor está falando isso. Não busque, sabe, socorro em nações inimigas, em lugares onde o Senhor não mandou você ir. O Senhor, irmãos, só manda se você confiar. Melhor dizendo, perdão, irmãos. Melhor dizendo aqui, você confiando no Senhor, o Senhor vai lhe orientar. Se for para você, Ele vai dizer, Ele vai, filha, pode ir, você vai ter dentro de você vai ter uma calmaria tão grande que você não vai ficar aflita, nem angustiada, nem e se eu faço ou não faço. O Senhor não é Deus de colocar confusão na cabeça de ninguém. É sim, sim, não, não.
Mas quando você está querendo dar um passo, fazer algo que você fica em dúvida, que você fica com o coração agitado, você fica desesperado, irmãos, aquieta o teu coração e espere a resposta de Deus. Não faça. Eu cansei, irmãos, isso como testemunha aqui. Já contei há muitos tempos atrás, vou falar agora. De eu, irmãos, tomar decisão, onde o meu coração estava agitado, eu sabia, sabe uma coisa dentro de mim? Não faz, mas você naquilo não, eu planejei não, é melhor fazer isso do que acontecer isso. E você vai tomar decisão, depois, irmãos, é uma bola de neve que você passa aflita por muito tempo. Então é melhor esperar no Senhor. O Senhor está dizendo aqui através da vida de Isaías, através desse nosso irmão, um profeta abençoador para nossas vidas como farol, como ensinamento. Isaías passou 3 anos de vergonha, mas ele obedeceu. Ele não falou, meu Senhor, como é que eu vou ficar aí nu, descalço, andando no meio do povo, o que o povo vai dizer, vão me prender, vão fazer isso. Não, ele simplesmente, o Senhor falou e ele foi e obedeceu. E passou os 3 anos, irmãos, nu e descalço, para mostrar para o povo de Deus o que ia acontecer com aquele povo que eles foram buscar socorro. Porque em vez de buscar socorro do Senhor, buscou socorro nos homens. E viram que era mesmo Deus que falava através da vida de Isaías, porque eles viram o povo, tanto do Egito como da Etiópia, passarem sendo escravizados nus e descalços. Mas a palavra do Senhor aqui, irmãos, ela fala o que a gente tem, dá para a gente entender, mas a gente pensa, se coloca no lugar de Isaías naquela época, andando nu e descalço por 3 anos. O que não ocorreu com esse homem? Qual as lutas e as aflições que ele teve para cumprir aquilo que Deus mandou? Irmãos, ele pode ter sido açoitado, ele pode ter sido injuriado, chamado de louco, mas enquanto Deus não falou, agora chega, filho, já deu para entender. Travou, irmã Márcia? Irmã, está travando a live, e vocês falam para mim, qualquer coisa eu desligo e a gente começa, abre outra, em nome de Jesus. Marisete, a paz do Senhor. Nós já estamos terminando, tá, irmãos? Mas é para a gente entender, toda vez que eu leio uma passagem, irmãos, da palavra do Senhor, Luciene, a paz de Deus, eu gosto de tentar ver o cenário. Agora imagine um Isaías, Deus mandando nos tempos de hoje, um Isaías ficar andando pelado no meio da rua, descalço. O que não ocorreria com ele? O mínimo era ser preso. O mínimo era ser perseguido. O mínimo era levar uma surra. Agora imagina aquela época. O que ele não passou? Mas Deus sustentou ele, irmãos, porque a propósito de Deus era mando do Senhor. Então Isaías cumpriu os 3 anos, irmãos. Quando acabou os 3 anos, o povo de Israel viu aquele povo que eles foram buscar socorro e ajuda a passar diante deles, todos nus, presos, indo para o cativeiro e descalços. E ali eles viram que Deus tinha falado através da vida de Isaías. O Senhor tinha mandado um recado direto. Então, meu irmão, não busque. Não busque ajuda ali, nem acolá, nem lá. Pode ser a pessoa mais boa do mundo, pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ser o melhor prato de manjar que estão lhe oferecendo. Ouça a palavra de Deus. Obrigada, irmã Karine. Mais alguém está travando? Luna, a paz de Deus. Não aceite, irmãos. Aceite aquilo que Deus tem para você. Ouça o que Deus está dizendo. Busque a Ele, busque o socorro dEle. Busque a resposta do Senhor. Márcia M, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo, cuidado. Cuidado a quem você está buscando socorro. Cuidado a quem você vai dar a mão. Cuidado a quem onde você vai se dirigir sem a permissão de Deus. Leandro, Renatinha, paz do Senhor. O Senhor não entra, irmãos, em lugares onde Ele não te mandou. E entrar em lugares ou fazer aliança com pessoas que o Senhor não mandou, irmãos, você vai sozinho. Deus não vai junto. Deus só entra naquilo que Ele lhe manda. Ele só faz aquilo que Ele determinar.
Ele não faz aquilo que você toma a decisão sozinho, sai fazendo. Aí depois, voltou, irmã Márcia, Deus abençoe. Rayane, a paz do Senhor. Então, meu irmão, cuidado, tá? É um recado da paz do Senhor. Jesus é fiel, a paz de Deus seja bem-vindo. Essa foi a nossa palavra de hoje. Isaías capítulo 20. Tá, irmão? São 6 versículos. Versículo é um capítulo curto. Medite nessa palavra. Márcio Gonçalves, a paz do Senhor. Perdão, tá? Márcio Gonçalves, José Gionival, a paz de Deus. Meus irmãos, medite nessa palavra de Isaías. O Senhor falará mais ao teu coração. E a você, que essa palavra foi direcionada diretamente a você, também leia ela, medite que o Senhor falará mais com você. E espere. Espere, porque o Senhor vai colocar diante de ti uma porta que você vai passar, uma porta de excelência. E porta de excelência, irmãos, é porta de sonho, tá? Porta que você sonhou, talvez que nem chegou nos teus sonhos, mas você vai receber em nome de Jesus. Tá, irmãos? Eu não gosto de falar coisas assim, que vocês sabem que eu não gosto de ficar só pregando bênção, não. Não gosto. Não que Deus não faça. É porque tudo tem um processo. Eu sei, irmão, porque eu vivo. Então a gente tem que falar do que a gente vive, não é ficar enganando o povo aí, não, com esse monte de coisa que andam pregando por aí. A gente tem que falar a verdade. As coisas de Deus chegam assim, na mão de todo aquele que confia, de todo aquele que crê. Mas sempre há um processo, irmãos, e o processo tem que ser vivido. Não dá para pular etapa, não dá para querer vivenciar 7-7 a paz de Deus. Não adianta querer pular degraus para chegar lá em cima, porque se você pular degrau, quando você chegar lá em cima, você vai voltar para trás, porque você não tem estrutura para viver lá em cima. Então, meu irmão, Gessivaldo, a paz de Deus. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, cuidado, tá? Não busque socorro em quem não pode fazer. Busque socorro de Deus. Busque orientação do Senhor. Busque do Senhor. Porque ele, irmão, é perfeito. Minha irmã, ele é perfeito. Ele fará por você, fará por mim. Aquilo que verdadeiramente é seguro, é uma coisa que não vai passar. O que o Senhor lhe dá, ninguém pode tomar. Agora, o que você ganha, que você fica correndo com a tua força para buscar, às vezes na hora que você pega já não serve mais. Ore por mim, minha família, estou passando por uma separação. Gessivaldo, vou estar colocando, tá? Porém, tenho 2 filhos de 6 e 8 anos. Vou estar orando, viu? Pelo seu casamento. Tem mais pessoas também que pediram por casamento aqui. E o inimigo não está sendo fácil, viu? É luta, luta constante. Mas o Senhor é Deus para lhe dar a vitória, tá bom, Gessivaldo? Eu vou colocar, tá? Teu caderno de oração, realmente, irmã. Eu peço a direção do Espírito Santo. Não é, irmã Márcia? A gente tem que pedir. Porque quem já não... Irmão, vamos ser sinceros aqui. Quem já não fez, já não tomou uma decisão na qual dentro de você, você sabia que Deus não estava dizendo sim, você foi fazer, e o preço que pagou? Então não é melhor você esperar, ah, irmã, mas está doendo, eu preciso para agora. Irmão, espere, minha irmã, espere a resposta de Deus, porque no tempo que o Senhor chega para lhe entregar aquilo que você está pedindo, é o tempo certo, é o tempo que Ele lhe preparou para receber. Espere no Senhor, porque Deus é Deus, para fazer muito mais uma vez eu vou dizer aqui, do que você precisa ou do que você pensa. Priscila, a paz do Senhor, missionária Adriana, a paz de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar? Ou deixa eu só escrever o nome do Gessivaldo. Gessivaldo e família. Meu irmão meus irmãos e minhas irmãs, é por fé que nós estamos passando. Vou lembrar aqui novamente a palavra do ano de 2024, Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E o Senhor falou o que pra gente? Que o ano de 2025 não ia ser fácil. Irenildo, a paz do Senhor. Ia ser um ano que nós íamos ter que viver da fé. Aqueles que permanecessem na fé iam vencer. Então, irmão, a gente está vendo, meus irmãos, nós estamos vendo muito isso. Minhas irmãs, nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Deus confirmando uma palavra que Ele falou lá atrás. Ore por mim, meio desses dias bem sentimental. Irenildo. Vou estar colocando, tá, Irenildo? Irenildo.
Tá orando, tá, irmão? Deus abençoe, Deus vai abençoar a tua vida se você assim continuar confiando, viu? Deus é poderoso, porque quando a gente busca de Deus, irmãos, aquilo que a gente está precisando, quer seja uma restauração de um casamento, uma vida sentimental abençoada, uma saúde restaurada, vida financeira, vida espiritual restaurada, a gente busca no Senhor, a gente recebe dele a resposta. O povo de Deus em Isaías capítulo 20 prefere buscar a força, buscar o livramento, buscar ali o socorro no Egito e na Etiópia. E o Senhor usa Isaías como um exemplo para eles verem o que ia acontecer com aquele povo que eles foram buscar socorro virando as costas para ele. Meu irmão, minha irmã, a melhor decisão que nós tomamos é buscar ao Senhor, tá bom? Nós vamos orar agora, vamos buscar esse Deus, um Deus que sim, irmãos, se a gente toma decisões erradas, Ele permite que sim a gente seja consertado. O povo de Israel precisou, através de Isaías, o Senhor dando oportunidade, eu vou fazer, Isaías, que você dê esse exemplo a eles, para eles verem o que acontece com aqueles que não pedem socorro, ou viram as costas para mim, um povo que até aqui eu sustentei. E o povo de Deus viu mesmo, aqueles que eles foram buscar socorro, na qual eles achavam que podia livrar eles dos assírios, eles viram eles passarem nus, descalços, na frente deles, indo para o exílio, indo para o cativeiro. E mais lá na frente, né, irmão? Irmã Givanete, a paz de Deus seja bem-vinda. E mais lá na frente, eles acabaram, né, também indo para o cativeiro. Por quê? Por conta da desobediência. Então não vamos desobedecer. Irmãos, vamos entender a soberania de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o único que sabe o presente, o passado e o futuro. Uma peça de oração para uma porta de emprego aberta. Vou estar orando também, tá, irmã Raquel? Glória a Deus. Aleluia. Perdão, tá, irmãos? Mas é que se o senhor não anotar, a gente acaba esquecendo. Jorge Nando, a paz de Deus. Meus irmãos, vamos orar? Palavra de hoje, Isaías, capítulo 20. Tá bom, irmãos? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Miriam, a paz do Senhor, é ensinamento da paz de Deus, para a gente saber e aprender a confiar no Senhor. Não ficar buscando a tomar decisões depois dessa palavra, meu coração ficou tranquilo. Amém, irmã Raquel. Deus está enviando ali o bálsamo, resposta de sua oração, resposta das suas incertezas. Assim como muitos eu acredito que aqueles que verdadeiramente, que o Senhor falou que tinha quem era para alguém, era para vidas aqui. Mas aqueles que também não se encaixavam dentro dessa palavra, que não se esquecesse que Deus é Deus e essa palavra pode servir para você mesmo ou para alguém que o Senhor colocará no seu caminho para você ser agente de milagres na vida de outro. Deus é Deus. Deus abençoe, irmã Givanete, irmã Prisciela, Deus abençoe a todos. Jovenice, a paz do Senhor seja bem-vinda. Vamos orar, irmãos, agradecer esse Deus que traz uma palavra de resposta para momentos, às vezes, de incertezas, de aflições, de inquietude. O Senhor é um Deus que traz sim uma palavra para nos dar aquela tranquilidade, nos traz aquela palavra para nos dar paz, para esperar e saber que a porta que Ele está abrindo diante de nós não é qualquer porta, é uma porta de excelência. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória seja dada a Ti, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela mais uma palavra, por mais um ensinamento da Tua parte. Obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio no início dessa manhã. Palavra essa onde o Senhor nos ensina a não tomarmos decisões e nem buscarmos ajuda a quem não nos pode nos ajudar. Que nós possamos entender e olhar e primeiro orar ao Senhor, pedir ao Senhor uma resposta e esperar vindo do Senhor a resposta para tomarmos qualquer decisão. Se o Senhor mandar caminhar, a gente caminha. Se o Senhor mandar a gente parar, a gente pare. Se o Senhor mandar a gente ficar parado, a gente fica esperando a orientação do Senhor.
Meu Deus, obrigado pela palavra de Isaías capítulo 20. Obrigado por cada vida que esteve aqui na live, que recebeu a tua palavra, que tomou posse da palavra do Senhor, porque toda a palavra do Senhor é preciosa, é vida, é força para continuarmos na nossa caminhada. Obrigado, meu Deus, pela vida da Sueli, que eu creio, a amiga da irmã Corália, que já está curada, eu creio pela fé em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida da irmã Sirlene, que pediu oração pela família dela. Deus amado, Deus bendito, envia os anjos para ir de encontro com essa família, que eles possam ali fazer um muro ao redor, ali levando ali cura, libertação, transformação, bênção sim, bênção financeira, bênção espiritual, em nome de Jesus, para que essa família, Pai, seja uma família guardada pelo Senhor. Famílias que são guardadas pelo Senhor, o inimigo não tem poder de tocar, em nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre a vida da Sirlene e da família dela, em nome de Jesus. Coloco também diante de ti a vida da Karina, Pai, que esteve aqui, que está, ou esteve, que ela falou que o celular estava com a bateria terminando, não sei se ainda está, mas o Senhor é Deus que mesmo ela não estando aqui, o Senhor vai de encontro a ela. Envia os teus anjos lá, Pai. Envia os teus anjos na vida da tua filha tão querida. Uma filha que está sempre, sempre disposta a ouvir a tua palavra, que dá glória nas horas certas, que dá aleluia na hora que necessita, que sempre olha para o Senhor como socorro bem presente na vida dela e da família dela. Que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor leve ali os teus anjos para levar a bênção daquilo que ela necessita, porque cada um tem passado as suas necessidades, as suas aflições, mas o Senhor é aquele que envia os teus anjos para entregar a vitória para cada um deles. Obrigado pela vida da Karine e da família dela. Pela fé eu creio, em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, visita a Marlene, Pai, que está aí esperando, Senhor, o sim lá na causa da justiça da aposentadoria dela. O Senhor é Deus, Pai, poderoso para fazer. Eu creio, Pai, que maior do que juízes terrenos, maior do que advogados terrenos, maior do que sentenças terrenas, é o Senhor, que é o maior juiz, o melhor advogado e é o que dá a última palavra. Pai, dê a vitória para a tua filha, para que ela cante e glorifique ao Senhor e seja testemunho do milagre da tua parte, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, visita o Gesivaldo e a família dele, Senhor. Está passando por um momento de ruptura, de separação, mas o Senhor é um Deus, Pai, que é família. O Senhor é Deus que restaura e transforma. Pai amado, Pai bendito, visita o coração da esposa, visita o coração do Gesivaldo, em nome de Jesus, para que o Senhor transforme, mude tanto um lado como o outro, porque quando o Senhor renovar a aliança, quando o Senhor entrar com a providência e reatar, Pai, em nome de Jesus, se assim for a tua vontade, que o Senhor, quando reatar, eles estejam preparados e modificados pela mão do Senhor, porque ali é um novo começo, não é uma continuidade do que não deu certo, é um começo novo, um começar de novo, firmado e aliançado pelo Senhor. Renova a aliança, Pai, desse casal em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já e pela fé eu creio que assim vai ser feito para a honra e glória do Senhor. Pai, visita a irmã Raquel, Senhor, que está aqui também pedindo, assim como o Hudson, assim como o esposo, assim como o marido, os filhos, as filhas de muitos irmãos aqui estão pedindo, abre, Pai, a porta. Assim como o Senhor falou comigo na oração que iniciei, o Senhor falou que falou, eu abro uma porta diante de ti, e não é qualquer porta, é uma porta de excelência. Então, em nome de Jesus, Pai, eu creio nessas portas abertas, onde o Senhor, em nome de Jesus, vai dar, Senhor, na mão dos teus filhos o melhor emprego, a melhor porta, para que eles possam vivenciar o milagre soberano da parte do Senhor, para que eles sejam testemunhos e conte aos quatro cantos da terra, onde eles passarem, colocarem a planta dos pés deles, contarem os testemunhos daquilo que o Senhor fez na vida deles. Pai, em nome de Jesus eu profetizo, em nome de Jesus eu já agradeço, porque pela fé assim eu creio, em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, visita o Iranildo, Senhor, em nome do Senhor, que também está pedindo pela sua vida sentimental. Pai amado, Pai bendito, prepara para o teu filho, Pai. Transforma a varoa que o Senhor escolheu para ele. Em nome de Jesus, e transforma ele também para receber a varoa que o Senhor preparou, restaurada, transformada, em nome de Jesus. Pai, a vida sentimental do teu povo, onde muitos eu tenho visto e tem pedido oração,
tem estado sendo bagunçada pelo inferno, mas o Senhor é um Deus que põe um ponto final nas armadilhas do inimigo, e em nome do Senhor já caiu por terra, não só na vida do Iranildo, não só na vida do Gesivaldo e da sua esposa, não só na vida da Emily, do Mateus, do Romeu e da Roberta, Pai, de muitos outros que pediram pelos seus casamentos. Pai amado, eu creio na aliança restaurada da parte do Senhor, tanto das duas partes, porque tem que ser transformado os dois, para que seja um começo na mão do Senhor, um recomeço novo, não continuidade do velho que não deu certo. Nós repreendemos o mal e a adversidade do inimigo que ele tem soprado nos casamentos e nas famílias. Eu creio, Pai, caindo por terra agora, em nome de Jesus. Eu louvo o Senhor e agradeço hoje e sempre, porque assim eu creio, pela fé que já está sendo feita, em nome de Jesus Cristo. E o seu nome será glorificado em nome do Filho. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por cada família, por cada nome que está no caderno de oração, não só estes que eu falei, mas os que estão aqui desde o início do ano. Pai amado, Pai bendito, eu creio que o Senhor está indo de encontro à necessidade de cada um. Pai, manifeste o seu poder nos lares, nas famílias, dentro da nossa nação, fora da nossa nação, onde houver um ser vivente precisando, Pai, do teu socorro, que o Senhor seja o socorro bem presente neste momento. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Pai amado, obrigado por colocar o teu poder no copo com água, garrafinha com água, mãos levantadas. Pai, tudo aquilo que o teu povo apresentou desde o início da live no teu altar. Eu creio em nome de Jesus que já caiu por terra todo impedimento para que a vitória do teu povo, para aquilo que eles estão pedindo, chegue nas mãos deles em nome de Jesus. É o que eu profetizo, Pai, não só para a vida deles, mas também com minha casa e minha família. Pai amado, Pai bendito, visita os teus filhos que são ferramentas nas tuas mãos, assim como a minha vida, assim como a vida da irmã Naitesca, da irmã Nilza, da irmã Cristina, de muitos outros, Pai, filhos do Senhor, que levam a tua palavra, que levam ali o ensinamento, para que em nome de Jesus eles também sejam cuidados por ti. Nós precisamos também das suas mãos, porque não é fácil, assim como Isaías passou por momentos onde foi mandado pelo Senhor, mas não foi fácil, mas o Senhor sustentou ele em todas as profecias, as profecias que o Senhor pediu que ele passasse pelo povo. Isaías era um profeta que obedecia ao Senhor. E aqueles que hoje são usados dentro da tua verdade, Senhor, porque muitos estão usando o teu nome, mas aqueles que estão falando em nome do Senhor, falando a tua verdade, sejam fortalecidos, abençoados e cuidados pelo Senhor também. Tomo posse para a minha vida, tomo posse para a minha família, para a família dos meus irmãos também, em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço ao Senhor, hoje e sempre. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Amém, meus irmãos, amém? Peço oração para voltar para Jesus. Xamaná, a paz de Deus, Xamaná. Pai, em nome do Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida da Xamaná, não sei se esse é o teu nome, ela quer voltar para o Senhor. Pai amado, há uma festa no céu quando um filho do Senhor quer reconciliar contigo. Receba a tua filha, Pai, se esse é o nome dela mesmo, mas o Senhor conhece a identidade que o Senhor marcou na vida dela. Que em nome do Senhor, Pai, ela seja fortalecida pelo Senhor para voltar para esse novo recomeço, para caminhar contigo. Deus amado, Deus bendito, segura ela pelas mãos. Tudo aquilo que foi feito de hoje para trás seja jogado no lago do esquecimento, para que em nome do Senhor ela comece uma caminhada nova contigo. Que em nome do Senhor, o Senhor seja a força e o socorro bem presente dela. E muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Muito obrigado por ouvir o chamado, o clamor da tua filha e receber ela no teu altar como festa, porque eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor recebeu essa vida de braços abertos, porque está voltando para o Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. E sustenta ela, coloca os teus anjos ao redor dela, para que em nome de Jesus, no meio da caminhada, ela não venha desistir, porque a caminhada não é fácil, tem espinhos, tem pedras, mas todo o caminho o Senhor tira os obstáculos, tira os laços, tira os embaraços para que a gente continue marchando. Eu creio que assim vai ser na vida da Xamaná e na vida de todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, minhas irmãs, a paz de Deus. A paz do Senhor, minha irmã Ivete. Eu não sei quem é, eu não vi. A paz de Deus, viu, Ivete? Seja bem-vinda.
Eu não sei se o nome dela é Xamaná mesmo, né? Mas o Senhor é... me chama Ivete. A paz de Deus, Ivete. Vou colocar teu nome. Agora eu entendi, viu, irmã Márcia? Perdão, tá? Em nome de Jesus, o nome dela é Ivete. Irmãos, orem pela nossa irmã Ivete. Ela pediu aqui para voltar para o Senhor, voltou para o Senhor, em nome de Jesus, e o Senhor recebeu ela de braços abertos. Saiba, Ivete, que tudo aquilo que estava, que você, a caminhada que você teve até o dia de hoje, que você se reconciliou com o Senhor, foi colocado no lago do esquecimento. Hoje é um novo começo da sua vida para voltar a caminhar com o Senhor. E é por isso que eu vou orar, vou colocar o teu nome no caderno de oração, para que em nome de Jesus você não venha mais se desviar, mas sim continuar na família do Senhor, na nossa família, que é a melhor família de estar. A família de Deus é a melhor família de se estar. Tá bom, irmã? Seja bem-vinda novamente à família de Deus e seja bem-vinda aqui no nosso meio, viu, Ivete? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Tá orando por você, Ivete. Paz de Deus, minhas irmãs, a paz do Senhor, olha a festa, terminando a nossa live com a alegria de uma irmã que volta ao Senhor. Se você também que esteve aqui sente desejo de voltar para o Senhor, meu irmão, volte enquanto é tempo. Que bom, achei uma live boa. Amém, irmã. Deus abençoe, viu? Paz de Deus, viu, Davi? Seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, se reconcilie, volte, faça como a Ivete. Que em nome de Jesus eu creio que há uma festa no céu. Porque a alegria que o Senhor colocou em meu coração, a alegria que deve estar no coração das irmãs aqui também, é a mesma alegria e não é a mesma, é maior do que a nossa. Lá em nome de Jesus eu assisti outra, mas a pastora parou. Amém, irmã Davi, amém. Viu? Mas nós também já estamos terminando. Mas nós estamos aqui todos os dias a partir das 11h55, de segunda a sexta-feira, tá bom? Para compartilhar a palavra do Senhor. A palavra de hoje foi Isaías, capítulo 20, um alerta da parte de Deus. Não vamos buscar socorro, não vamos buscar ajuda ali ou acolá, não vamos ficar ouvindo esse, aquele outro. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para dizer. O povo de Israel preferiu buscar no Egito e nos etíopes a força que eles teriam que buscar em Deus, o socorro eles tinham que buscar em Deus, e o Senhor fez o profeta Isaías como um testemunho da palavra de Deus que o Senhor estava falando. Assim, o povo que vocês foram buscar socorro vão ser envergonhados, vão passar diante dos teus olhos nus, descalços, indo para o exílio. E assim o Senhor confirmou o que Isaías falou, aquilo que Deus mandou ele falar. Ele passou 3 anos andando nu e descalço para mostrar para o povo de Israel como seria com o povo que eles haviam buscado socorro, porque assim o Senhor estava mandando dizer. E assim foi. Aí depois começou o desespero. Quem vai nos socorrer agora? Aí chega a hora do arrependimento. Aí vamos correr atrás de Deus, e Deus os ajudou, com certeza. Mas precisou sim, e porque Deus ainda chamou a atenção, porque falou, olha, eu avisei. Então, meu irmão, minha irmã, vamos continuar sempre, meus irmãos, minhas irmãs, vamos buscar sempre o socorro de Deus. É o melhor socorro, é o socorro bem presente na hora de qualquer luta, de qualquer tribulação. Tá bom, irmãs Cleonice, a paz de Deus, meus irmãos. Todos os dias aqui, de segunda a sexta, a partir das 11h55, tá, irmãs? De segunda a sexta, tá? Sejam todos bem-vindos, aqueles que são novos. A paz de Deus, uma quinta-feira abençoada para você, para mim, para todos nós. Que a graça e paz, a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, esteja sempre nas nossas vidas, não só no dia de hoje, mas até o dia da volta dele. A live fica gravada. Eu deixo gravada, irmãos, amanhã, né? Eu edito na madrugada e coloco no YouTube. Lá tem como se fosse um diário, tá? De algumas lives que o Senhor me permite colocar lá, que foi assim o propósito que ele me deu. É @AdrianaBP oficial, tá, irmãos? Lá no YouTube. Quem quiser, tem propósito de oração que já fizemos, tem todas as palavras. Você quer fazer um propósito com Deus? Busca lá, irmãos, palavra por palavra, faça o propósito. Não é porque a gente já fez, a palavra do Senhor sempre é viva. No momento que você crê e você confia. Então, em nome de Jesus. A de hoje, irmãos, eu vou editar e mais tarde eu coloco lá
no YouTube, tá? Aqui no Kawai eu já cheguei a colocar, mas como a live é quase de 1 hora, eles cortam muito. Mas eu vou mandar para o meu filho. Tá bom, irmão, eu vou colocar aqui. Irmãos, eu vou escrever aqui para alguns, né, que não tem, quem não já tá, não tem lá, eu vou escrever aqui o arroba lá do YouTube. Aí você manda, porque amanhã com certeza já tá lá, tá? No YouTube. Adriana BP Oficial, tá, irmãos? Lá no YouTube. É só colocar assim que vocês vão poder ter as lives, né? A live de ontem eu já coloquei. Coloque em áudio, tá, irmãos? É um áudio, mas eu ponho uma fotinha, dá para vocês ouvirem a live inteira. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus. Aqui tá o arroba lá do YouTube. Vão lá também, irmãos. Vão lá ouvir a palavra. Não é para a gente ficar se aparecendo, não. É realmente para ensinamento. Tá lá, tem palavras também que não são minhas, que quando o Senhor direciona eu coloco lá, mas tem muita palavra, lives que a gente faz aqui, porque infelizmente aqui na plataforma laranja, eu não posso nem estar falando não, essa plataforma onde nós estamos fazendo a live, eles cortam, eles só deixam 600 segundos, sei lá como é que eles fazem, e geralmente as orações finais ficam de fora. Então eu coloco aqui, às vezes eu coloco aqui o pedaço que dá, e mais lá tá inteira, se vocês assim preferirem, tá bom? Iranildo, a paz do Senhor, Deus abençoe. Paz de Deus, tá, irmãos? Os irmãos aqui da live, fica aqui um pouquinho que eu vou despedir de vocês. A paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. A paz de Deus.